Eu nunca vi uma coletiva de apresentação tão sincera e tão genuína como foi a do Vojvoda sendo apresentado pelo Santos. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês, rapaziada. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Tudo isso é de extrema importância, rapaziada, para que a gente continue crescendo e levando o Santos adiante, fechou? Conto com a ajuda de vocês. O Santos se apresentou ontem o seu novo técnico, o Juan Pablo Vojvoda, e o técnico argentino ele nos deu uma verdadeira aula. Uma das melhores entrevistas coletivas de apresentação que eu já vi de um técnico à frente do Santos. Geralmente, as apresentações coletivas, elas são sempre muito monótonas, elas são sempre muito automáticas, são sempre mais do mesmo, né? Com os profissionais dizendo aquilo que os torcedores querem ouvir, com frases feitas e não que esses profissionais do futebol que são apresentados, eles têm uma cartilha de apresentação, mas são aquelas mesmas frases, né, do profissional dizendo que está muito feliz, de que ele está realizando um sonho, que ele sempre ouviu falar daquele clube, que é o clube da infância do pai dele, o clube da infância dele, enfim, é sempre mais do mesmo. Só que o Vojvoda, na apresentação dele ontem à frente do Santos, ele demonstrou muita personalidade. O Vojvoda ele foi extremamente genuíno e verdadeiro em toda a coletiva. A todo momento ele demonstrou uma vontade muito grande, uma gana muito grande de vencer e se provar dentro do Santos Futebol Clube. E não à toa, o Vojvoda a todo momento ele demonstrou para quem estava na coletiva e para quem estava assistindo a coletiva, que ele estudou muito bem a história do Santos, de que ele estava muito bem inteirado com a história do Santos, sempre dizendo que averiguou, sempre dizendo que estudou a história do Santos, né? Tudo isso sobre o que diz respeito ao Santos, né? E isso passou uma impressão muito boa para quem estava assistindo a coletiva, para quem estava lá. É óbvio que nós temos que deixar muito claro que a teoria ela é diferente da prática. Uma coisa é você dar uma grande coletiva, outra coisa é você colocar em prática tudo o que você disse nessa coletiva no campo. Mas a entrevista do Vojvoda deixou uma impressão muito boa, deixou uma ótima impressão para mim que estava assistindo e para quem estava lá cobrindo a entrevista. E eu quero levantar alguns pontos aqui com vocês sobre essa entrevista do Vojvoda. E o primeiro deles foi o fato do Vojvoda ter se emocionado na entrevista coletiva enquanto ele falava do Santos. E aqui, assim, longe de mim ser um sommelier dos sentimentos e da emoção de alguém, mas essa emoção que o Vojvoda ele teve na entrevista coletiva, que ele transmitiu, para quem estava assistindo, para quem estava lá, ela me pareceu muito genuína. Me pareceu uma emoção que veio de fato de dentro do Vojvoda, porque ele dizia que o pai dele sempre falou do Santos para ele, o pai dele sempre comentou do Santos do Pelé para ele com o Vojvoda. Então, com certeza isso remete a muita coisa que o Vojvoda viveu ao pai do Vojvoda. E se eu não me engano, acho que foi até o Lucas Mussetti que soltou essa notícia, de que o irmão do Vojvoda mandou uma mensagem para ele dizendo que papai estaria muito contente de você agora. Então, com certeza, essa emoção que o Vojvoda teve, que o Vojvoda nos passou, foi uma emoção de fato genuína, de tudo que o Vojvoda viveu com o pai dele, de tudo que o Vojvoda escutou sobre a grandeza do Santos Futebol Clube. Então, foi muito legal ver essa emoção do Vojvoda no início da coletiva. Isso demonstra, essa emoção do Vojvoda, ela demonstra que o Santos Futebol Clube é uma instituição gigantesca e que a camisa do Santos ela continua sendo muito pesada, que mesmo em meio ao pior momento da sua história, mesmo momento péssimo esportivamente, administrativamente, financeiramente, o Santos, com todo o seu brio e todo o seu peso mundial, ele ainda é capaz de atrair grandes profissionais do meio do futebol, né? E um técnico que fez um grande trabalho nos últimos anos lá no Fortaleza,
que seria sombra para qualquer técnico aqui no Brasil, que saiu do Fortaleza, que estava desempregado, que estava lá curtindo, né, o seu descanso, o seu sossego ao lado da sua família, ele, mesmo estando vivendo tudo isso, ele escolhe o Santos, ele escolhe assumir o Santos. Então, assim, um profissional que deixa tudo isso de lado para assumir o Santos no seu pior momento denota que o Santos ainda é muito pesado, que a camisa do Santos ela é muito grande, ela é muito, sabe, ela é muito pesada, ela tem um brio diferente. A camisa do Santos tem um peso diferente, né? Então, mesmo o Santos vivendo o seu pior momento, esportivamente falando, o Vojvoda ele opta por assumir o Santos. E como eu disse, na entrevista coletiva ele demonstrou estar muito, com muita fome, com muito apetite de se provar e de fazer um grande trabalho no Santos. Outro ponto importante também do Vojvoda nessa entrevista coletiva que me chamou muita atenção foi o fato do Vojvoda estar disposto na coletiva. Porque a gente sabe que muitas vezes um profissional do futebol ele precisa dar coletivas só porque precisa. Porque para ele nem estaria ali, ele estaria fazendo outra coisa, estaria dando treino, estaria treinando, enfim. Mas o Vojvoda ele se demonstrou estar bem disposto na entrevista coletiva. E sempre dando muito espaço para os repórteres fazerem as perguntas que os repórteres quisessem. No início da entrevista ele falou isso, falou, ó, tô aberto aqui a responder qualquer questão, qualquer pergunta que vocês tenham para me fazer. E sempre pedindo para os repórteres fazerem perguntas para ele em português. Porque, segundo o Vojvoda, como ele está no Brasil, é ele que precisa se adaptar à nossa língua e não os repórteres se adaptarem à língua dele. E isso tornou, com certeza, e eu pude sentir isso, que o ambiente da entrevista se tornou muito mais leve. A partir desse momento já não era mais uma entrevista coletiva, era uma troca de ideias, né? E ter esse bom relacionamento com as pessoas que cobrem o dia a dia do Santos é muito bom, é muito importante, porque o Santos respira futebol, a cidade respira futebol, o Santos, mesmo não tendo um grande espaço na mídia brasileira, tem muitos veículos que cobrem o Santos, tem muita gente que faz um trabalho extremamente profissional na internet que cobre o Santos. Então, o Vojvoda, ele estar bem e fazer um bom ambiente com essas pessoas que cobrem o Santos é muito importante também para a passagem dele no Santos. E o Vojvoda, ele demonstrou um lado muito humano fazendo isso, né? Que dificilmente nós teríamos com o Sampaoli, né? Porque a gente sabe como funcionam as coisas com o Sampaoli, nós sabemos o jeito do Sampaoli, o estilo do Sampaoli. Então acho que dificilmente nós teríamos esse lado humano, essa entrevista coletiva que nós tivemos com o Vojvoda com o Sampaoli. E esse lado mais humano do Vojvoda, ele pode ser um alento nesse momento turbulento do Santos. Esse lado mais humano do Sampaoli, ele pode estancar essa sangria que o Santos vive já há algum tempo. O Vojvoda, ele mostrou muita humildade e sensibilidade falando do Neymar. Perdão, rapaziada. Opa, vamos lá. Dentro desse lado humano do Vojvoda, ele demonstrou muita humildade e sensibilidade falando do principal jogador do Santos, né? E isso me chamou muita atenção, porque ele encheu a bola do Neymar, sendo o principal jogador do Santos, né? E uma frase me chamou muita atenção no que ele falou. Ele disse que o Neymar não é o problema, o Neymar é a solução. E de fato o Vojvoda ele tem muita razão nisso, porque o Neymar ele é o principal jogador do Santos, ele é a principal reserva técnica do Santos, e se o Santos quiser sair dessa situação, o Santos ele precisa contar com o Neymar, não na sua melhor versão, mas um Neymar disposto, um Neymar com vontade, um Neymar jogando bem. Não o que ele jogava no Barcelona, no Santos foi muito difícil, que ele volte a desempenhar esse futebol, esse papel. Mas o Neymar à vontade dentro do campo para conseguir desempenhar o seu melhor futebol e ajudar o time do Santos a sair desse marasmo.
É, ele completou dizendo que tem muita vontade de aprender com o Neymar, e isso é importante, né? Porque em toda a carreira do Vojvoda, eu acho que ele nunca contou com um jogador desse nível, desse tamanho, desse aporte como o Neymar. Então ele teve a humildade de se colocar abaixo do Neymar para falar com ele, para ver onde o Neymar se sente mais à vontade, para ver onde o Neymar quer jogar dentro do campo para poder ajudar o Santos. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Mais uma vez, trazendo para o lado do São Paulo, será que com o São Paulo nós teríamos essa troca genuína entre o técnico, sabendo que ali existe uma grande estrela, que ele está chegando em um território que já é demarcado por uma grande estrela? Eu acho difícil, difícil que com o Sampaoli nós fôssemos ter essa troca. Então o Vojvoda ele se coloca num lugar de humildade abaixo do Neymar e teve muita sensibilidade falando no Neymar também nesse momento difícil. Enfim, o Vojvoda demonstrou muita humildade falando do Santos e sempre colocando o Santos acima dele e acima do Neymar. Sempre demonstrando que tudo isso é para ajudar o Santos, tudo isso é para colocar o Santos no lugar onde o Santos merece estar. O Vojvoda, e aí, aqui é um ponto extremamente importante, porque muita gente acha que o futebol ele não está atrelado com o psicológico tanto dos jogadores quanto da comissão técnica, de quem trabalha no campo de fato, né? E eu sempre fui um defensor de que um clube ele tem que ter um psicólogo, porque o jogador de futebol, o rendimento dele dentro do campo, ele está atrelado sim ao psicológico dele. Então, muitas vezes nós vemos um jogador desempenhando um papel ruim dentro do campo, fazendo um jogo ruim, e isso está atrelado às dificuldades que ele tem fora do campo, né? Casamento, filhos, nós não sabemos o que o jogador ele passa fora do campo, né? Então, o Vojvoda ele traz consigo na sua comissão um psicólogo que ele denominou como psicólogo desportivo. E não é aquele psicólogo, entre aspas, convencional, né? Que tem aquele divã com o jogador, que o jogador vai sentar, vai falar dos problemas dele. Não. Mas esse é um psicólogo um pouco diferente que vai tentar entender cada jogador e a forma como tratar cada jogador dentro do elenco. Então, por exemplo, ele vai ter uma conversa com o Vojvoda, ele vai passar, ó, tal jogador, você pode puxar a orelha. Pô, tal jogador não cobra na frente de ninguém, cobra no particular. Pô, tal jogador tá passando por tal problema. Então, esse psicólogo desportivo, pelo que eu entendi e que ficou claro, é um psicólogo que vai tentar entender os jogadores dentro das quatro linhas para facilitar o trabalho de comunicação do Vojvoda com esses jogadores. Então, não é propriamente aquele psicólogo que nós estamos acostumados, mas é de uma inteligência extrema do Vojvoda ter um profissional nesse nível e desse porte dentro da sua comissão técnica, né? E com certeza isso vai ajudar muito o Santos, porque o Santos ele tem muitos problemas com os seus jogadores. Então, você ter um psicólogo, um cara que vai tentar entender esses jogadores, vai ser de extrema importância no dia a dia do Santos. E o Vojvoda, em determinado momento da sua entrevista, ele demonstrou ser um técnico muito repertório tático e que se adapta muito ao que ele tem à disposição no elenco e a cada jogo que ele tem pela frente. E no Fortaleza, isso ficou muito claro e muito nítido. Porque eu acompanhei vários jogos do Fortaleza, era muito legal ver o Fortaleza jogando, principalmente naquela campanha que ele fez na Sula de 2023. E, por exemplo, hoje nós vimos o Fortaleza jogar bem, ganhar o jogo, com determinada formação em determinados jogadores. Só que no jogo seguinte, o Fortaleza ele já mudava a sua formação tática e os mesmos jogadores que jogaram hoje podem não jogar amanhã. Então o Vojvoda deixou isso muito claro, que os jogadores eles não têm o direito de acharem que eles serão titulares todos os jogos. Justamente porque o Vojvoda ele é esse técnico que se adapta, né? Então, se o jogador ele fez um grande jogo hoje, na próxima partida ele pode não jogar. Inclusive, ele citou até o Guilherme e o Escobar, dizendo que eles podem ajudar os jogadores do elenco a entenderem a forma como o Vojvoda trabalha, né? Pô,
Você fez um grande jogo hoje, mas amanhã você pode não jogar. Fica tranquilo porque é o jeito dele trabalhar, não é porque você tá mal, não é porque ele tá te preterindo, não é porque ele não gosta de você. Então, tanto o Guilherme quanto o Escobar, eles vão ter um papel muito importante, né? Nessa chegada do Vojvoda e no entendimento, tanto na parte tática como no dia a dia do Vojvoda, quanto dos outros jogadores. Né? Então, para cada jogo, o Vojvoda tem um esquema. Para cada jogo, o Vojvoda ele pensa algo diferente. Inclusive, na entrevista coletiva, ele até citou que quando ele acha um esquema que deixa o time confortável, ele já pensa em mudar, justamente para o jogo do time dele não ficar manjado pelos outros adversários. Né? Então, isso demonstra um repertório tático muito grande. Eu mesmo já vi o Fortaleza jogando um 3-5-2, num 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-2-1. Então, o Vojvoda ele demonstra muito repertório. Algo que falta nesse time do Santos desde 2019. Desde 2019 nós não vemos o Santos com uma variação tática, o Santos jogar de uma maneira diferente. É sempre o mesmo esquema, às vezes com alguma mudança, alguma adaptação, enfim. Então o Vojvoda vai trazer essa diferença tática ao Santos. E a torcida do Santos ela vai ter que se adaptar a isso. Porque de repente ela pode estranhar. Pô, como é que um jogador faz um grande jogo hoje e amanhã ele é sacado? Então, assim, pode ocorrer de um jogador fazer um grande jogo hoje, ser sacado amanhã, e o jogador que entrar no lugar dele fazer um jogo ruim. E a torcida do Santos ficar se perguntando, pô, mas por que o Vojvoda fez isso? É o estilo de trabalho do Vojvoda. É o estilo de trabalho do Vojvoda, é como o Vojvoda gosta de trabalhar. E outro ponto extremamente importante do Vojvoda. O Vojvoda, ele demonstrou uma sensibilidade em relação ao elenco do Santos, em que ele deixou claro que ia analisar o elenco do Santos, estudar jogador por jogador, posição por posição e tentar fazer um esquema a partir daí. E o Lucas Mussetti disse algo muito interessante no vídeo dele, de que com o Sampaoli nós não teríamos isso. Com o Sampaoli não. Ele contrata primeiro, faz o time gastar muito dinheiro, para depois tentar fazer alguma coisa dentro do campo. E com o Vojvoda vai ser totalmente diferente, vai ser ao contrário. Isso vai ser extremamente benéfico para o Santos. Um técnico que se adapta ao elenco, que se adapta a cada jogador. Então, assim, foi uma entrevista coletiva das melhores que eu vi. O Vojvoda deu um show, deu um espetáculo na entrevista coletiva dele, e depois da coletiva eu vi muitos setoristas dizendo o seguinte: se não for com o Vojvoda, não vai ser com mais ninguém. E de fato, se a coisa não acontecer com o Vojvoda, ela não vai acontecer com mais ninguém. E foi uma entrevista coletiva das mais sensacionais que eu já vi. O Vojvoda foi muito humano, foi muito genuíno e teve muita personalidade na entrevista coletiva de apresentação dele no Santos. Então, eu desejo toda a sorte do mundo ao Vojvoda, que ele possa fazer com que o Santos galgue coisas maiores e melhores dentro do Campeonato Brasileiro. Fechou, rapaziada? Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Tudo isso é de extrema importância para o canal continuar crescendo e para que a gente continue levando o Santos adiante. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!